devem ter visto ontem o anúncio da inflação do IPCS, anunciado 6,87, acima da meta, né, do teto da meta, que é 6,5, aquele regime de metas que foi introduzido já há algum tempo pelo governo. Mas o IPCS é o Índice de Preço ao Consumidor Semanal. Então, o IPCA, que é o que baliza normalmente as reivindicações de empregados, de sindicatos, etc., o IPCA, ele não foi divulgado ainda. Acho que agora, logo, talvez hoje ou amanhã, ele seja divulgado. Mas, enfim, o IPCA, o índice de inflação, as pessoas confundem essas coisas aí. Claro, o cunho político dos índices inflacionários ele é escandalosamente visível. Ou seja, alguns usam, em 2002 ele foi 12,54%, quer dizer, o dobro do que é agora, mas não justifica o que era. O detalhe agora é que ele está alto. Mas espera um pouquinho, está alto para mim? Para o senhor? Não sei. De repente tem gente que o IPCA vai ser 2%, 3%, depende. Eu, por exemplo, não tomo cachaça. A cachaça faz parte da tomada de preço. Cerveja, cigarro, uma série de coisas que pagamento de despesas escolares, quem não tem filhos em escola não tem inflação de IPCA, naquele índice ali. O que mais afetou o IPCS foram os alimentos. Claro, por quê? Porque quando chegou nas proximidades do Natal, eles bateram com força, meu amigo. Cobraram os olhos da cara da população por algumas coisas que depois, passado o Natal e fim de ano, caíram pela metade. Lamentavelmente funciona assim. E isso não tem quem controle, porque nós estamos numa economia de mercado. Não adianta botar culpa no governo, não sei o quê. Não é o governo, são as pessoas. Aliás, sabe a história que é dos refrigerantes? Lá em junho, que ia haver um aumento de 4% no IPI, não aconteceu aquele aumento. No entanto, eles aumentaram os preços dos refrigerantes naquela época. Teve gente que aumentou 20% até. Eu contei um caso aqui, um refrigerante que estava R$ 2,50, R$ 2 uma latinha, no outro dia passou para R$ 2,50. Aí a pessoa questionou no restaurante, tá? Mas por quê? Não, vai aumentar. Mas como vai aumentar? Não vai, não aumentou até agora o IPI. Quer dizer, eles aproveitaram e deram uma talagada de mais de 25% aquele dia na lata de refrigerante. Fizeram isso, ou seja, há abuso escandaloso no aumento de preços. Agora os rodoviários lá de São Paulo e alguns outros estados estão pedindo aumento de salário. Sabe quanto o sindicato pede? 13%. Mas espera um pouquinho, se a inflação anunciada aí está sendo em 6,5%, 6,8% ou 7%, por que pedem 13%? E aí vão negociar, não faz greve, aí a população fica refém deles. Ou seja, está havendo uma falta de consciência originada por esse massacre midiático de gente que quer o quanto pior, melhor para eles. Acabou a eleição, mas o terceiro turno está em total, bombando a mil o terceiro turno das eleições. E nós, povo, vamos pagar o preço disso. Inclusive aqueles imbecis, idiotas da internet, que injuriam, ofendem, caluniam, inventam história, repassam bobagem. Tem um site, vou dar o nome dele, no Facebook, Revoltados Online. Ele é comandado por uma tropa de sem vergonha, de desqualificados, e o pior de tudo, que não são eles que são. Não, porque tu vê lá um desqualificado, tu nem dá bola, eu não dou bola, mas de vez em quando aparecem uns ingênuos, não sei porquê, problema de QI, talvez, o neurônio se choca com o outro, repasso bobagens fantásticas, mentiras homéricas. Quer dizer, isto acarreta aquilo que nós estamos vendo. Agora o Levi, ontem deu aquela entrevista, comentou sobre, ele tergiversou e deu a entender que poderia, talvez, vai haver aumento de impostos para garantir o caixa do governo. Sabe o que vai acontecer? Hoje já estão aumentando preços aí, vai aumentar, então vai. Ou seja, a inflação inercial, a inflação por ela mesma. As pessoas vão aumentando os preços para se defender. De quê? Não aconteceu nada ainda, mas vamos fazer isso para se defender. Não tenha dúvida disso.
e nós pagamos a conta. A Câmara de Vereadores de Bento Gonçalves anunciou, já foi notícia, está no estado todo, né, que vai reduzir o horário de trabalho para economizar. Sério, eu passo o dia, leio muito, 6 a 7 horas por dia, leio tudo que é tipo, eu sou formado em economia, pós-graduado em economia internacional, mas tem coisas que eu não consigo entender, eu sou um pouco burro. Eu estou me esforçando para entender que tipo de economia pode ser feita quando se mantém os salários no mesmo patamar e se trabalha menos. De energia elétrica? Será que no montante a energia elétrica significa tanto assim? Qual é a importância da Câmara de Vereadores para a comunidade? Dá para dispensar um expediente inteiro ali? Não sei, mas esse tipo de economia, claro, eu vou conversar com alguém da Câmara aí, a partir de fevereiro, quando eles retomam as atividades, nossos vereadores, vamos conversar com eles para ver se a gente, nós, leigos, não sou leigo, sou burro mesmo, não consigo entender esse tipo de economia, da prefeitura, inclusive. Reduz o expediente, vai ver que eles estão certos e nós estamos errados. Estudo, talvez esteja faltando para nós um pouco mais de estudo para acompanhar essas mentes privilegiadas que a gente não consegue entender. RS 444. Eu testemunhei um acidente domingo à tarde, lá na 444, bem próximo ali, o Spa do Vinho, Vila Miquelão, ali na saída, desculpe, do Vinícola Miolo, que a gente para, olha, se esforça para entender como pode ter acontecido aquele acidente. 2 carros daqui, da região, um de Garibaldi, um de Monte Belo do Sul, um choque ali. Como pode dar um acidente naquele local? Aliás, vocês ficam prestando atenção, em muitos locais que acontecem acidentes, a visibilidade dos motoristas é total. Não tem como. Ali, aquele trevo que tem ali na 453 com a 444, quem vai para a Farroupilha, a visibilidade é completa, para baixo e para cima. Quer dizer, quem entra ali está enxergando longe, algo em torno de 400, 500 metros. De vez em quando eles batem. Quer dizer, é difícil entender essas coisas. Agora, o que não dá para entender mesmo, aquilo lá pode ser uma distração momentânea. Alguém conversou com o motorista, sei lá, pode acontecer, tanto que acontece. Agora, o que não dá para entender mesmo é por que se não sinalizam as rodovias? Tem gente reclamando de monte, mas assim, milhares de pessoas reclamando. Aqui, aquele trechozinho que tem aqui, da Vila dos Eucaliptos, até lá no Barracão. Por que não sinalizam aquilo ali? Tem um monte de bagulho, resíduo nos acostamentos, que até impede pedestre de caminhar, ciclista de andar. Uma turma que faz ciclismo aí, frequentemente, se queixa disso, não dá para andar, eles têm que ir para dentro da pista. E à noite, com chuva, já pensou? Aquilo ali sem sinalização nenhuma. Bom, vai ver que é o contágio, né? Os incompetentes, os que não dão a mínima para a legislação, porque o Código de Trânsito brasileiro ele é claríssimo quando diz que nenhuma rodovia ou rua pode ser entregue ao tráfego sem estar devidamente sinalizada. Mas eles, estão nem aí, quem tem que cumprir o Código de Trânsito somos nós, senão eles nos ferram. Agora eles, o DAER, EGR, seja quem for, aliás, vocês viram que aqui para baixo, a 122, a 446, continua essa lesma lerda de sempre. Não está sinalizada devidamente, como tem que ser sinalizada. Agora, esta 444 tem mais um probleminha. Ela é responsabilidade de quem? Do município ou do DAER? Tem uma ronha aí, eu não sei, já foi para a Câmara alguma coisa, da Prefeitura, pedindo para transferir a responsabilidade. Aconteceu isso? Alguém precisa explicar. Não a mim, cara. Não precisa dar explicação para mim. Expliquem para a população. Desçam desse pedestal que vocês se colocaram, e isso não é essa administração. Todas as administrações passadas se colocam num pedestal. Toda a imprensa do país tem cartas de gente reclamando de alguma coisa e tem a resposta do ministro, do secretário de Estado, do governador, do presidente da República. Agora, aqui em Bento, ninguém... imagina se nós vamos responder para esse povinho aí, ele já nos elegeu mesmo, né? Vamos responder para quê? De quem é a responsabilidade da 444 aqui, naquele trechinho
Bom, eu ia dizer um palavrão aqui, mas você sabe o que eu queria dizer. Esse troço que fizeram aí. Hã? Quem é o responsável? O DAIR ou a prefeitura, afinal? Não precisa explicar. Nós sabemos que ninguém vai dar explicação. Agora, se houver algum acidente aí por causa disso, por favor, tenho a vergonha na cara de assumir, no mínimo, isso. Vocês viram essa explosão toda que começou domingo, aí, com um fantástico repórter investigativo chamado Giovanni Grisotti? Esse cara já é famoso no mundo hoje. Meu Deus, não dá para generalizar. Eu canso de dizer aqui que tem corrupto, ladrão, vagabundo, sem vergonha, políticos, empresários, médicos, advogados. Tem advogado envolvido nessa história também, que fazem falcatruas aí para a justiça aprovar medicamentos e próteses, etc. e tal, em laudos fraudados, aquela coisa toda. Meu amigo, em todas as profissões. Jornalista, bom, jornalista é um abraço, né? O que tem de jornalista com opinião paga por aí é impressionante. Eles são pagos para dizer aquilo que interessa a determinado grupo, a determinadas pessoas, etc. e tal. Então, tem por tudo isso. Está enraizado, é parte do DNA do povo brasileiro. Isto, ladroagem, corrupção. Mas tem um que escolhe alguma coisinha, pensa que não presta é esse. Os meus corruptos são bons, só não prestam os corruptos dos outros. Interessante isso, né? Essa seletividade moral, ética e de honestidade. Nenhuma surpresa. Alguma novidade nisso? Na década, no 2000 já tinha explodido um troço semelhante aí, lá no Hospital Mãe de Deus, no Grupo Hospitalar Conceição, foram punidos, médicos, não sei o quê. E aí? Os caras estão andando, por quê? Porque a nossa legislação ela é baseada numa Constituição chinelona, vagabunda, ralé, feita em 88 por um Congresso Nacional que não tinha legitimidade para fazer isso. Tinha que ter sido um Congresso Nacional exclusivo para fazer a Constituição, mas botaram políticos que vinham lá de governos que tinham colocado o Congresso para mandar para casa deputados e senadores, uma ditadura terrível, uma sanguinária ditadura militar, que alguns dizem que era uma dita mole para quem não levou, Para vocês que não tiveram familiares que passaram horrores dentro dos porões do doicode, claro, foi... Mas, enfim, é essa legislação que permite que tenha sequência a isso. Que nós tenhamos 8, 10 operações de falcatrua do leite, que tenha problema das próteses, tenha problemas com a política, com a Petrobras, com a privataria tucana. E continua, segue o baile. Não há punição. Tem bandido que quando vai para a cadeia diz assim, daqui a pouquinho eu estou fora já. Eles roubam 15, 16, 17 vezes, são soltos, porque a nossa legislação foi feita por esse tipo de gente aí, que comanda a política nacional, e eles são comandados pelos donos do Brasil. Lamentavelmente, não tem. Esse dia alguém me perguntou, mas o que tem que se fazer? Não tem o que fazer. Não existe solução para isso. Do DNA. Está intrínseco nas pessoas, na sociedade brasileira como um todo. Vou falar, só entrar no assunto hoje e termino amanhã. Transgênicos. 815 cientistas do mundo inteiro recomendam parcimônia e que se termine de uma vez por todas com o uso de transgênicos. E eles apontam os motivos. E nós estamos consumindo transgênicos em grande escala, podem acreditar. Muito obrigado pela sua atenção, telespectador. Eu volto amanhã.